Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui uma psicóloga que é especializada em terapia de casal. Aí vem aquele monte de pergunta na nossa cabeça. Será que isso resolve? Será que isso adianta? Será que quando o casal está estressado, um bate-papo com o psicólogo vai resolver alguma coisa? Eu também não sei, mas já já a gente vai saber. Só que eu quero fazer aqui uma introdução para ela, porque ela merece. Porque além de psicóloga, ela é minha amiga, ó, de muito tempo também. Então, pessoal, olha só. Hoje nós recebemos aqui uma psicóloga especializada em terapia de casais. Alguém que vive diariamente os bastidores das relações. Os desafios, os conflitos, as reconstruções e também as reconexões mais bonitas. Ela é a profissional que ajuda casais a retomarem o diálogo, a reequilibrarem a relação e a entenderem de forma prática e real o que cada um precisa para que o relacionamento volte a funcionar. Então, se você sempre teve dúvida se terapia de casal realmente funciona, hoje é o episódio que vai te mostrar a verdade na prática. Então, seja muito bem-vinda, Inara Lopes, minha amiga, que eu sempre canto aquela musiquinha assim pra ela. Inara, 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 Inara. Quem é da nossa cidade, né? Quem é geração Z, sabe do que eu tô falando aqui. Mas, ó, é um grande prazer ter você aqui. Obrigada, Marcos. E agradecer, porque eu sei que a sua agenda é tensa e você conseguiu uma horinha para vir aqui fazer um bate-papo com a gente. Fico muito feliz com isso, muito honrado, tá bom? Eu que agradeço muito por estar aqui, de verdade. E vamos lá, né? Vamos à nossa terapia de casal. É isso aí. Ó, eu já vou lá começar com a primeira pergunta. Para quem nunca fez, o que realmente acontece numa terapia de casal? Essa pergunta, ela tem umas subperguntas, mas o papo vai fluindo e a gente vai falando. Tipo assim, como é a dinâmica da sessão? Se as pessoas chegam com medo de julgamento, eu acho que assim, todo mundo que não conhece chega com o mesmo tipo de apreensão, de medo, né? De ansiedade, assim, de não saber. Você tá pisando num terreno que é muito novo, né? E a gente não sabe se funciona. O leigo não sabe se funciona, né? E mais uma questão aqui. O que você faz nas primeiras conversas para quebrar esse gelo? Então, como é que é assim? Por exemplo, o casal chegou ali na sua frente. Como é que é esse primeiro desenrolar? O que acontece, né? Com o meu trabalho, né? Da forma como eu trabalho. O casal chega e aí eu começo assim, com perguntas mais leves, até mesmo para eles se soltarem, né? Como é que vocês se conheceram? Aonde vocês se conheceram? O porquê que vocês estão aqui de uma certa forma? Por que vocês buscaram a terapia de casal? Para aquele momento deles, eles realmente darem uma relaxada ali. Sim. Então aí a gente vai tentando fazer isso. E a sua pergunta também, a questão de como se é a terapia de casal. A sua primeira pergunta foi qual, Marquinhos? Isso, como é que é a dinâmica da sessão, né? Mas assim, você está falando... A primeira pergunta é o seguinte, para quem nunca fez, o que realmente acontece numa terapia de casal? Que é aquilo que a gente chega, tipo, numa sala escura, a gente não sabe o que vai acontecer ali dentro, né? Aí, qual é a dinâmica? Você já está dizendo como é que é a primeira... O que você faz para despressurizar as pessoas que chegam nervosas, né? E se as pessoas chegam com medo de julgamento, né? Que eu acredito que sim. Porque sempre tem alguém que se sente meio culpado ali, né? E muita coisa. O que acontece? Elas já chegam pensando que ali é meio que um tribunal. Sim, e como é que é esse quebra-gelo para a pessoa ver que não está no tribunal? Então, aí começa essa dinâmica. E também acontecem outras coisas, tipo... Sim. Chega lá o casal, né? Depende do casal. Ai, será que ela vai me julgar? Não, vai falar mais para outra pessoa, vai falar mais pro outro, vai puxar sardinha, tipo assim. E não é isso que existe, Sim. né? A terapia de casal, ela tá ali, não há julgamento. Eu estou ali para ouvir, né? Cada um, e também cada um vai se ouvir. Vai ter oportunidade de cada um se ouvir e vai trazer uma orientação que ali é da terapia. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, Marquinhos, é como se fosse um farol, sabe? O terapeuta seria o farol e a gente vai iluminar aquelas áreas que estão precisando ser iluminadas, que eles não conseguem fazer isso sozinhos. Nossa, essa descrição é fantástica, porque assim,
dá para entender exatamente agora, porque assim, nessa questão eu sou totalmente leigo. Aham. Só que assim, eu entendo um pouquinho de psicologia, né? Porque eu Uhum. lido com vários psicólogas amigas minhas que gravam aqui tudo. A gente tá aqui sempre na direção do programa e a gente está vendo o dia a dia de vários psicólogos conversando sobre vários assuntos. Então assim, a gente tem uma ideia. Uhum. Mas quando você fala que a pessoa senta aqui para falar e que ela também vai se ouvir, Sim, sim. para mim você disse tudo agora. Uhum. Porque isso aí pode ter passado despercebido em, de repente, alguém que está assistindo. Sim. Só que isso aí me pegou na hora. Epa, eu tô aqui falando, mas eu tô me ouvindo. Aham. Qual a importância disso, Nara? Então, isso aí é o essencial da terapia, É. tá? Porque enquanto um está ouvindo, o outro está falando, ali começa a haver uma conexão. E Que eles não quando conseguem ter em casa, né? não conseguem, não conseguem, por isso que muitos procuram a terapia de casal. Isso. E realmente em casa eles não conseguem. E aí por isso que eu falei da questão do farol, porque ele vai iluminar essas questões, né? Excelente. Essa dinâmica do casal. Um fala, outro ouve. Outro fala, outro ouve. E aí tem a psicóloga ali, a terapeuta, que vai dar um direcionamento É nessas como se você questões. fosse uma mediadora Passa que dá um também. direcionamento, Sim. porque tem horas que você precisa direcionar, né? Sim, É, porque ali a direção é tua, né? Então, a terapia, no caso, é deles, Sim, são deles. E você direciona isso Eu aí. vou ali, né? Fazendo os malabarismos, né? Isso E aí. engraçado, não tem receita de bolo, né? Não tem. Cada casal... Cada casal é um casal. você tem que achar uma forma, né? Uma forma. Não tem como. Até porque cada um tem a sua subjetividade, né? E cada casal também tem a sua dinâmica, tem a sua forma de ver o mundo. Então... Isso. E cada um foi criado numa cultura diferente, né? Sim. Aí, daqui a pouco, assim, são duas culturas convivendo. Sim. E eu acho isso muito, muito interessante, porque a gente, quando ouve determinado relato, a gente tende a julgar, porque isso é do ser humano. A gente tende a julgar, fulano tá errado, fulana tá errada. Só que a gente tá ouvindo um lado da história. Sim. E a gente não ouviu o outro. E tem uma coisa, determinadas ações... elas têm algum respaldo dentro de uma realidade que esse casal está vivendo. Porque vai muito do contexto. Sim. Às vezes um desentendimento, eu não estou falando de violência não, tá? Sim, tá. Né, só para deixar claro, porque ficou parecendo, às vezes acontece alguma coisa e é normal. Não, estou falando de desentendimento emocional mesmo, assim, né? De não ter conexão. De não ter conexão, isso que eu quis dizer. Então, às vezes, dependendo do contexto que um casal vive, existe uma ação que pode ter sido realmente nada a ver. E isso está afastando o casal. Mas pode ter um outro casal que, no mesmo contexto, só que eles têm uma história diferente, pode ser que tenha a ver. Sim. Então, quando se trata de pessoas, ainda mais de convivência, é tudo muito complicado. Nada é simples, você tem que entender as dores de cada lado. Sim. O que acontece também, Marcos? Marquinhos. Tanto faz. Cada um que está ali, eles vêm, de uma certa forma, numa construção. Isso. De família lá de trás, né? Eles vêm se constituindo como sujeito. Cada um vem com as suas histórias se constituindo como sujeito. Essa construção junta. E aí que nessa construção que muitas das vezes não dá certo, que aí vão procurar o terapeuta, que aí o terapeuta entra. Como você falou, de uma certa forma, para mediar as coisas ali. Verdade. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Qual tipo de casal mais procura terapia? É um casal tipo mais novo? Idade mais ou menos? Tem algum parâmetro? Não tem. Estatística? Não tem? Não tem. Na sua história de profissional? A minha história de profissional, não. E casal mais velho? Tem também? Tem. Eu tenho casais, tenho. A gente viveu a vida inteira e não tem um diálogo legal que se conectou, né? Então, é muito interessante que eu tenho quer dizer, tinha, porque eles receberam alta, né? Ela tinha 70 anos. E que para a nossa sociedade hoje, até pela medicina, que evoluiu muito, é uma pessoa ainda que tem muito Ainda tem uma estrada pela frente. Uma estrada grande, né? Tem. Ela 70, ele 74.
e eles estavam com problemas sérios, porque todos os filhos casaram, já tinham todos com netos e tal, mas eles ainda viviam ali uma relação de ninho vazio, entre outras questões, Porque e não nasceram para servir, né? Não tinha mais quem servir. não tinham mais como. Então, aí vieram para terapia. É engraçado, né? Porque as pessoas... eu vejo isso, às vezes eu fico pensando até na minha mãe, sabe? A geração dela, que minha mãe tem 75, tá ótima, tá bem, tá toda, graças a Deus, mas, assim, é uma questão de geração. Parece que o mais importante na vida dela é cuidar. Sim. E sempre cuidar do outro. Ou é de filho, ou é de neto, mas sempre cuidar. Aí, às vezes, eu fico questionando assim, vem cá, você não vai cuidar de você, não? Ela é super vaidosa, faz um monte de coisa. Mas eu acho que ela deveria fazer mais, porque eu acho que você faz um bom trabalho quando você vê que a pessoa que você ajudou a criar, o que você criou, ela não precisa mais de você. Aí você entregou ela para o mundo com condições para viver. Porque viver é difícil. É difícil. Muita coisa. Eu estava até falando isso para o Hugo hoje. De vez em quando a gente tem que respirar para não pirar. Porque assim, tipo, bem-vindo à vida real. Bem-vindo a esse mundo, né? Porque eu vou te contar, se você não tiver uma cabeça preparada, você vai ter, tipo, um infarto de 5 em 5 minutos. Sim. E olha que a nossa vida nem é tão ruim assim, hein? Esse casal especificamente, só para você ter uma noção, eles vieram e, assim, tava com essa questão do servir, como exemplo da tua mãe, né? E uma das coisas que a gente colocou, primeiro que eu comentei, eu falei, gente, vocês fazem exame de sangue? Isso é importante também, para ver como estão certas taxas de vitamina D, Não fazia. Beleza, fizeram. E algumas taxas estavam baixas, que precisavam ser suplementadas ali. E a outra coisa que foi bem legal, que eles começaram a malhar juntos. Malhar não. Malhar não, pelo amor de Deus. Eu falei, mas como não? Vai fazer pilates, vai fazer aula de dança. Cara, vai caminhar na praia. Vai caminhar na praia. É engraçado porque ele foi fazer aula de dança, ela não. Mas ela foi fazer outro tipo de atividade física. Mas isso é importante também. Descobriram que tem vida, né? Depois da criação dos filhos e netos. E da ajuda na criação dos netos. Isso aí. Gente, eu acho que é fantástico quando cai no seu colo assim, cara, aqui ó, sua vida, você ainda tem, e você ainda tem um caminho longo pela frente. Caramba, deve ser fantástico, né? Deve, até porque aí aumenta, né, a serotonina, dopamina, e assim vai e essa tudo. pessoa se transforma, né? Se transforma. Ela sorri mais. Sim. E eu acho que desde o momento que você sorri mais, que você tem mais leveza, e eu duvido que alguma doença entre no seu corpo. Quando você começa a ficar assim mais positivo, porque aumenta mais tudo. feliz. Vai aumentando, né? Autoestima aumenta, entendeu? Isso aí tudo na vida de uma pessoa. Sim. Maravilhoso. Verdade. Aí, vamos para a segunda? Aí vamos. Vamos lá. Tá vendo só? Ainda tá nervoso? Não. Para. Vem aqui para dar aula e ficar nervoso. Ó, terapia de casal funciona mesmo? Mesmo quando o casal tá totalmente desalinhado, porque também acontece isso, né? Agora vamos para as sub, que depois eu volto lá. Tá. Quais são os casos que mais surpreendem? Depois, já teve casal que você achou que não tinha caminho e evoluiu muito no meio do procedimento aí? Esse deve ser super, super louco ouvir isso aí. Aqui você pode pedir um exemplo. Eu vou pedir para você, isso aqui é comigo mesmo, se eu posso pedir um exemplo de situação transformadora. Sem dizer nomes, mas contar o caso. Tá, vamos lá. Vamos lá. Quer que eu repita? Terapia de casal, funciona mesmo? Então, mesmo quando o casal está totalmente desalinhado? Isso aí, vamos embora. Vamos pensar nesse primeiro, né? Vamos lá. Terapia de casal funciona mesmo. Mesmo. E óbvio que eu sou prova disso, né? Em relação a todos os pacientes, os casais que eu recebo. Quando você me fala que eles estão, mesmo que eles estejam desalinhados, o que ocorre? O casal, ele acaba, de uma certa forma, procurando a terapia quando já está aquele caos. Sim. E aí entra para terapia, eu preciso mudar isso, está desesperador. É a última opção que a gente tem, a gente botou aqui como na terapia, para que realmente ver se aquilo acontece.
E que existe. Que pode dar certo, pode. Mas existem certas questões aí para que isso possa dar certo. Quando eles vêm dessa forma e que ela funciona também, eu preciso ali estar com um diálogo honesto, franco. Eu peito preciso, aberto, né? Peito aberto. Eu preciso saber que ali eu tenho a minha parte também. Porque não é só o outro apontar o dedo. Eu tenho a minha parte ali também, sabe? Numa relação é metade. Qual a outra pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ver se você concorda comigo. Quando você falou que, assim, quando o casal está totalmente desalinhado e que esse é o último recurso, procurar uma ajuda, mas no fundo, mesmo o casal desalinhadão, mas quando eles mesmo assim decidem é porque ainda tem um sentimento. Sim. Né? Quando o casal tá ali, Marquinhos... É porque tem, né? É porque eles querem mudar. Porque senão não estariam. Quando o casal vai... Porque não faz sentido. Não faz. Porque se acabou o sentimento, tem que divorciar mesmo. Que eu vou voltar? Exatamente. E a terapia tem uma coisa aí também, que muitas pessoas não sabem. A terapia, ela é para que eu possa resgatar o meu casamento e para que tenha um divórcio também. São as duas. Sim, porque você tem que resolver isso na sua cabeça para depois você não ficar carregando aquilo pro resto da vida. Sim. Porque tem gente que passa por um dissabor desse, não consegue superar e não consegue mais viver. Sim. Aí só vai acordando e dormindo. O tempo passa, mas você não conseguiu resolver nada. E você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa acontece? chata. Quando a pessoa ela não consegue ter essa superação, é porque tem um luto. Sim, e todo mundo tem que passar por ele. Claro, e não é só essa questão. É bom que o casal entenda também que, por exemplo, Mariazinha foi casada com João por 25 anos, por 20 anos, 16 anos, seja como for, 40 anos. Quando Mariazinha foi casada lá com João, ela era a Maria. Quando eu me separo, cadê essa Maria? Eu sou outra Maria. Então eu tenho que começar a me entender, a me conhecer. Quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto. Porque eu não sou mais a Maria do João. E isso traz um luto. E esse luto, ele é óbvio que ele tem etapas, né? Mas no meu ponto de vista, depende muito também da pessoa, de viver o luto. Acredito que sim. Porque tem que viver para você superar isso, tem que não viver. é? E depende muito da sua subjetividade. Tem gente que vai viver o luto aí um ano. Sim, porque cada um tem seu time, né? Tem seu time. E tem gente que não, ele não quer sair do luto. É aí que mora o perigo. Sim, aí passa a ser doentio. Porque você se vitimiza e você se transforma numa pessoa que ninguém quer estar perto, porque você vira uma pessoa monotemática, você só fala daquilo, você não supera aquilo, ninguém mais aguenta ouvir, e você se torna uma pessoa chata. Quando a pessoa chega, você fala assim, ai meu Deus, não acredito. É assim. O que acontece com a pessoa? Você trazendo esse tema, né? O que acontece de eu não conseguir viver o luto? É porque eu ainda estou com... Eu quero estar ainda ligada àquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa, ela realmente ainda continue fazendo parte da minha vida, mesmo aquela outra pessoa já casou, já está vivendo outra coisa, outra história de vida. Eu não. Eu ainda não me desvinculei. Aí que entra essa questão do luto. Eu não consegui me desvincular da outra pessoa. Aí, o que acontece? Se torna patológico. Mas essa dificuldade, essa resistência, às vezes, ela é inconsciente, né, Inara? Às vezes a pessoa não tem conclusão disso. E não é só isso. Ela não consegue sozinha. E a terapia ia ajudar ela a se libertar disso. Ela não consegue sozinha. Gente, que doido. Mas olha só, tem também essa possibilidade, por acaso, por exemplo, o casal já se separou e um dos dois procuram você para tentar sair disso, sair dessa situação. Eu tô preso nisso, eu não consigo sair disso. Isso já separado. Já separado. A respeito desse luto que eu tô te falando. Sim, muitos. Porque continua sendo uma terapia de casal. Sim. Porque ela ainda tá grudada na outra pessoa. Isso entendi, aí. Total, entendi. E aí, o que acontece? Ela me procura, a pessoa, seja quem for, ela me procura porque ela quer o quê? Ela quer justamente pegar esse luto, ressignificar
significar esse luto para ela poder ficar liberta e passar a viver a vida dela. Tem caso disso? Tenho, nossa. Nossa senhora. Tem. Ah, tá. Tem aqui, ó. Você já teve casal que você achou, você como profissional, Aham. achou que não ia ter jeito e de repente do nada começou a evolução Tem. total ali e você Tem. ficou surpresa? Tem um caso muito interessante desse casal, né? Que eles me procuraram que estavam realmente assim, não dava, porque ele falava aquela famosa, né? Ele fala A, o outro fala B, e assim vai. Eles não se entendiam no início da própria terapia. Durante ali umas 3 semanas, um mês, estava complicado. Só que aí a gente começou, sabe, com certas estratégicas que a gente vai, certos exercícios que a gente vai passando. Resumindo a história, eles foram começando, aí que entra o grande lance da terapia. Cada um começou a se olhar. Eu acho que é aí que abre a porta de Sim. tudo. Cada um começou a se olhar. Opa, Coisa mais difícil do mundo, né, Inara? não é a pessoa, não é o outro. Eu também tenho uma parte aqui. Aí essa terapia especificamente, ela começou a dar, né, um sentido. Beleza, só para você ver. Aí eu dei alta, tá? Uhum. 4 ou 5 meses depois, acho que foram 4 meses, eles tiveram alta. E assim, o que mais assim me emocionou nessa história é que eles chegaram para mim e falaram na última sessão, né? Que eu falei, olha, nossa última sessão, vamos trazer aqui um feedback do que aconteceu, não. Ah, inclusive a gente quer falar uma coisa para você, Inara. Aí eu falei, estamos marcados já com uma viagem para a nossa lua de mel. Esse casal que eu estou comentando tinham 35 anos de casado. Mas não tinha vivido a lua de mel real, né? E estavam marcando a lua de mel. E esse casal entrou no site terapêutico junto comigo para não dar mesmo, não dá. A gente está aqui até para ver se a gente consegue Fazer um sabe, divórcio em paz. ou uma coisa saudável, seja como for. E eu tenho um outro caso, pode contar 2 casos Pode, aqui? pode contar Então, 10. porque se deixar eu Pô, falo adoro um o caso. monte. Eu também adoro o caso. E teve um caso também que, na verdade, foi até online, porque não era daqui do Brasil. E aí a gente começou. Ele me procurou. Inara, olha só, não dá, porque a gente já chegou a um denominador comum que não tem como, mas a gente não está conseguindo saber lidar com essa questão. Eles vieram para mim com a questão do divórcio já. Beleza. Tentamos também, de uma certa forma, ver de um lado, do outro, mas não, realmente eles queriam o divórcio. E começamos a trabalhar esse divórcio. E na época eles estavam realmente o diálogo ali estava agressivo, muitas questões ligadas a isso. A gente começou a trabalhar cada um individual, porque eu também trabalho cada um individual, eu trabalho casal, mas eu preciso conhecer as histórias de cada um também. E aí eu fui conhecer as histórias de cada um também, até mesmo para que a terapia ela começa também eu entender qual é a dinâmica de cada um individual e dos dois. E assim foi. Na verdade, eles realmente romperam, mas de uma forma completamente saudável. Completamente que bom, saudável. Né? Bom pra família, né? Todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo. A família dela, a família dele, no caso, eles não tinham filhos. Mas a família dela, que eles eram muito unidos, ambas as famílias, completamente saudáveis. Porque aí, quando tem essa união toda, não é só um divórcio, né, de casal, né? É um divórcio de tudo. Sim. E às vezes não é só difícil pra eles, é difícil pra quem sempre conviveu junto e se dá bem, tem harmonia. E é um divórcio. Esse divórcio acaba sendo um luto também para essas pessoas. Para todo mundo que tá ali no entorno vivendo aquilo. É verdade. E quando eu tenho uma separação, um divórcio, né? No caso, uma separação, que ela é saudável, que ela não é aquela coisa agressiva, que eu vou ter diálogo, eu vou saber ter um diálogo, a coisa muda de figura. Porque você termina liberto. Sim. É com ponto final. Sim, é um ponto final, mas é um ponto final saudável. É isso aí. Porque quando não tem ponto final, fica aquela reticência lá. Sim. Aí você fica preso. Sim. E o que está em volta também, como você mesmo disse, das famílias, amigos, seja como for, aquilo ali também se torna saudável. É uma libertação para todo mundo. Para todo mundo. Vou fazer a terceira perguntinha. Vai, vamos. Qual é o mindset ideal para que a terapia dê certo? O que o casal precisa entender antes de entrar? Por que não dá para chegar colocando culpa no outro? E como a responsabilidade individual influencia o resultado? Vamos cortar isso aí. Então, o mindset ideal, né? Como é que você deve entrar? Você deve entrar preparado, esperando o quê para que a terapia dê certo?
o que o casal precisa entender. Por assim, chegou lá um casal leigo. O que eles precisam entender? Porque acho que a primeira dúvida que todo mundo tem, que eu também sou leigo nisso aí, agora que eu tô aprendendo um pouquinho, é assim, eu não acredito que isso vai dar certo. Eu quero saber o que você vai fazer, qual é a mágica que você vai fazer. E realmente você faz a mágica. E a gente vê que dá certo. Tá. Então, como é que eu tenho que estar preparado para entender como é que isso vai funcionar? Primeira coisa, é aquilo que a gente falou lá já de primeiro. Ali não é um julgamento. Não é. Ali não existe isso. Ali você tem a liberdade, ambos têm a liberdade de falar o que querem, o que estão sentindo. Sim. Para que dê certo. Tá? Eu também entender que eu faço parte também daquela relação que não está dando certo. Porque se eu olhar para o outro, já sei, doutor, vamos supor, né? Chega lá. Inara, doutora, seja como for, né? Olha, eu trouxe ela aqui, porque ou ele aqui, seja como for, o casal, porque ele precisa mudar. Não é possível. Será que ele não está enxergando que eu faço tudo e ele não está mudando? Então, desde já o casal precisa entender que ele faz parte também desse processo, que não é o outro, são os dois. Isso é o principal para mim, Marquinhos. O principal. É o que eu geralmente já trago na terapia de casal. Aqui não existe julgamento. Porque quando eu começo a julgar o outro, eu fico completamente engessado. O outro vai ficando engessado. Olha só, eu vim aqui... só tô te julgando, então eu que tô certo. Eu que tô certo, eu que tô certo, eu que tô certo. E geralmente quem julga demais tem um errinho ali bem chato também. Sim, tem errinho não, ambos têm errão. Porque às vezes você não percebe que aquilo é um erro e você continua fazendo porque você não acha que é erro. Sim, claro. Você não, é isso que eu falei. Para entrar e para que dê certo, essa questão sua que você perguntou, eu tenho que ver também que eu tenho parte ali também. Você tem que ter consciência de que você também é o problema. Sim, sim. O problema não é só apontar para o outro. Não, porque aí eu engesso o outro. É verdade. E não resolve nada. Nada. E você até acabou falando, né? Você tem caso assim de tanto da mulher como do homem, ou o casal homoafetivo, tanto faz. De um já chegar assim, já culpando, eu tô aqui porque eu não tô entendendo porque eu tô aqui, eu nem queria estar aqui. E justamente. Eu não tenho problema nenhum, o erro é todo da outra parte, que não sei o que lá. Como é que é isso? Porque assim, é como se fosse um chumbo trocado e você ali olhando, né? Sabe o que eu costumo falar, Nilo? Aliás, é uma metáfora que todo mundo muito usa isso, né? Eu tive um caso, né, que com duas mulheres e uma chegou para mim e falou assim, olha, eu trouxe ela aqui para que a senhora dê jeito. Aí eu falei, opa, eu vou dar jeito. Eu não consigo. Até porque a terapia são de vocês. Não é minha. Eu tô aqui simplesmente para sinalizar. Aí beleza, né? Uma foi pra lá pra justamente... E aí eu comecei a mostrar pra ela... Mas foi uma de cada vez ou as duas de uma vez? Não, primeiro são as duas. Tá. Depois eu... É o que eu trabalho, né? Depois eu ouço uma, ouço outra. Tá. A terapia de casal novamente. Tá. E aí eu trago uma metáfora que é muito conhecida, mas é muito significativa. Você conhece a do tênis e do jogo de frescobol? Nem sei. Conta aí, como é que é? Então, eu falei... E trouxe isso pra essa, que, né, na verdade é ela, porque não é assim o que eu te falei. Você engessa o outro e o outro não vai sair dali, do lugar. E aí não vai ter tratamento. E aí eu falei pra essa, né? Eu falei assim, olha só, vamos lá. Quando você joga um jogo de tênis, ping-pong, vocês duas estão lá, jogando uma pra outra. Vocês jogam pra quê? Num jogo de tênis? É pra outra ganhar? Para as duas ganharem? Não. O jogo de tênis é uma competição, eu quero que você perca. E jogo para outra, eu quero que ela perca. Isso, né? Aí ela já começou a me olhar assim. Aí eu, beleza. E o jogo de frescobol? Vocês sabem o que é jogo de frescobol, né? Beleza. Então, o jogo de frescobol, as duas estão lá. Uma tá jogando para outra. Você quer que a outra perca no frescobol? Não. Pega a bola. Você quer que continue o jogo. A dinâmica do jogo ali. Para que a bola não caia, para que vocês não possam brincar mais. Então, assim, vamos transformar o tênis num frescobol? Isso aí. Mais ou menos isso. Não, mais ou menos Captei. não. É isso. Justamente porque o frescobol é o quê? Uma equipe. Isso é mesmo. E o tênis é o quê? O tênis, o ping-pong, é uma competição. É uma competição. E
A relação não é Não pode ser competição, não competitiva. pode ser competitiva. Na verdade, ela tem que ser uma equipe ali. Joga para mim, joga para você, para que você não perca, para que eu não perca, para que os dois É ganhem isso a aí, porque relação. um casal é um time, né? Casal é um time. Isso aí. É um jogo de frescobol. É isso aí. Cara, muito bom isso. Muito bom, muito bom. E agora eu quero te fazer uma pergunta mais sobre a parte individual. Como a responsabilidade individual influencia o resultado? A gente sabe já que o trabalho é feito com cada parte e tudo, mas quando você está ali ouvindo as dores, a cultura, os procedimentos de vida, as formas de agir de cada um, como é que é a sua dinâmica numa hora dessa? Quando você tá com uma pessoa, você acha que a pessoa fica mais à vontade? Ou você fica mais à vontade também para perguntar determinadas coisas que de repente teria uma saia justa na frente das duas partes? Das duas partes. Como é que é essa questão aí quando tá... Eu sei que assim, dá para entender que as pessoas ficam mais à vontade. Sim. Mas como é que é isso na dinâmica mesmo da terapia? Então, quando eu trago uma das pessoas para a terapia individual, é claro que ela vai falar muito da história de vida dela. Isso, e é exatamente isso que tem que ser mesmo. E é isso que tem que ser. Então, ela está trazendo a história de vida dela para mim. E aí, ela chega na história de vida do casal. Então, eu acabo, de uma certa forma, individualmente, ouvindo mais essa parte, porque ela vai trazer, com certeza, com mais liberdade, porque ela vai contar as histórias da vida dela. E você vai catar a dor dela, né? Aí, ela vai trazendo. Então, com essa individualidade, com a terapia individual, eu vou poder justamente ouvir quais são as dores, quais são as questões dela que trazem angústia, que estão trazendo sofrimento para ela. E aí sim que depois eu vejo isso na terapia de casal. Mas aí é importante, por isso que eu trato, para mim é o casal e cada um individual. Não tem como. Eu acho que é assim que tem que ser, porque assim é muito eficaz. E quando você captou as informações das duas pessoas, só que essas pessoas não têm essa informação cruzada. Às vezes você você nem nunca contou a sua história para outra parte toda, e de repente pode ter uma zona ali meio cinzenta de conflito que você não consegue resolver porque você tem uma questão no seu passado, alguma coisa. E quando você está ali pronta já com as informações que você precisa para começar a dar uma harmonia ali, como é que você faz essa junção? Isso. Então, aí entra, é fantástico, porque eu já sei a história de vida de cada uma dessas pessoas, concorda? Sim. E aí entra o que você falou. Tem uma que não sabe, eu não sei nada do passado dela, não sei nada do passado da outra ou do outro, seja como for. E aí eu começo a trazer justamente, não do que foi falado na terapia individual, não, porque isso aí também é confidencial, tá? Mas eu trago... até para o casal é confidencial. Para cada uma, quando eu trato cada uma legal, individual. não sabia dessa questão. Não, quando eu trato cada uma individual, ali é dela e é o momento dela ali. Então é um momento que é somente uma terapia individual, só com realmente o que ela me traz fica ali. Tá, e como é que você procede, por exemplo, se você pegou ali uma coisa que é super segredo, que você não pode falar por ética, mas como é que você procede para que a outra pessoa possa entender uma dor da outra parte, se você não pode comentar exatamente? Porque tem uma estratégia de inteligência aí também. Mas o que acontece? Quando eu não posso falar porque é algo particular da outra e ela não quer, eu começo a trazer as dores, não a questão e o problema em si. Sim. Eu trago as questões das dores na relação. Porque ela não tem como, ela vai trazer isso para a relação. Vai, e a outra parte não entende isso. Não vai entender. E aí, como eu já, de uma certa forma, estou munida ali, né, de informações, eu trago para a relação. Porque você tem que fazer a outra parte entender aquilo ali. Não sabendo do que ocorreu. Sim, porque deve ser mais difícil ainda. Sim, mas... Porque enquanto a outra parte não entende a dor do outro... A dinâmica do outro. E às vezes até não é nem por mal. É porque tem ali um antagonismo que você não consegue fazer uma liga e aquilo não sai dali, aquilo não anda. Então fica parado ali. Aí você vai, faz a liga ali e as coisas começam... Nossa Senhora.
Por aí, Marquinhos. Contar, hein? Engraçado, você sabe que eu sou juiz de paz, né? Sei. Então eu faço casamento e olha só, a parte, eu pego a parte mais fácil, que é o dia que tá todo mundo feliz. Agora, eu sei que essa felicidade daqui a pouco vira um probleminha. Ainda que dê certo, que tenha harmonia, mas sempre tem um probleminha. Aí fala assim, ó, vou casar, eu caso vocês, mas aqui, ó, já tem aqui o cartão aqui da minha amiga aqui, que faz terapia de casal, que vocês vão precisar. Né? Vamos fazer esse combo da próxima vez. Por isso que eu tô entendendo. Gostei do combo. Né? Porque seria um combo de equilíbrio emocional. Sim. Né? Você tá fazendo uma coisa feliz e vamos manter isso feliz para sempre. E aí precisa, né, ser Ou então, se não der para ser feliz para sempre, vamos terminar essa história na paz, na sabedoria, isso. Né? Para ninguém ter ódio de ninguém, para a gente poder ter um contato. Principalmente quando tem filho, né? Porque aí o vínculo não acaba mesmo. Né? E por que quando você se separa de alguém, você tem que se dar mal com as pessoas? Por quê? Aonde que está escrito isso? Sim. Por que você tem que chamar de falecido, de maluca? O falecido que você mais ouve. Cara, e assim, e as pessoas acham isso engraçado. Eu não achei graça nisso. Sim. Porque não tem porquê. Vocês tiveram uma história de vida. E teve uma época que não foi bom. Mas tiveram coisas boas também. Né? Não, eu tô falando, não teve uma época que foi bom? Sim. Então respeita essa época. Sim. E ainda mais quando tiveram filhos também. Sim. Né? Trazer isso também, a memória, uma coisa saudável. Claro, e é muito saudável para os filhos também. Pula a parte de alienação parental. Pula aquela parte de um ficar falando mal do outro, do filho, jogando o filho, botando o filho na frente. É adoecedor, Marcos. É muito louco. Adoecedor. E 90% das famílias passam por isso. É adoecedor. Né? E aí você já leva isso para as crianças. As crianças já trazem isso e, infelizmente, vão ter suas relações futuramente também, porque né? tudo que é desandado na infância você leva pra vida. Como? Vai ser. Você só resolve se fizer terapia. Sim, verdade. E tem muita gente que nem sabe disso. Que existe a possibilidade de você se libertar das questões. Muito. Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. E é libertador. É libertador você se libertar, você se conhecer mais. E você saber que todo mundo tem limite. Você saber qual é o teu limite, respeitar ele. Sim. E se fazer respeitar também. E dar limite para as pessoas também. Tem um lance, uma questão que eu falo muito isso lá em terapia de casal, né? Porque eu tenho aqui... Vamos botar lá, né? Como a gente falou, a Maria, o João, seja como for, eu tenho a outra pessoa, seja outra Maria, seja como for. Cada um tem as suas individualidades, as suas particularidades, as suas subjetividades. E não podem deixar de ter. Porque isso é significativo, isso é importante. Tipo, um exemplo. Eu casei, mas eu não posso ir tomar um chopp, sair com as amigas, vamos pro shopping, vamos tomar café, seja como for. Isso não, isso é saudável que eu continue. Mas aqui nós temos o nós da questão, que agora eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha, não estou, seja como for. Então eu olho essa subjetividade, eu olho essa minha individualidade, na verdade, mas eu também olho que agora eu tenho o nós. E esse nós vai acabar fazendo toda a diferença. Sim. Porque eu também tenho que olhar para a minha relação. Sim, mas isso não significa que você não possa ter a sua individualidade. Não. Porque na minha cabeça, eu acho que um casal é mais saudável quando um respeita a individualidade do outro. Sim, com Agora, certeza. se eu tô... uma coisa também que eu não entendo muito é lance de ciúme meio desgovernado. Se eu tô numa relação com uma pessoa... significa que eu confio nesta pessoa. Então, se essa pessoa chega e fala assim, hoje eu vou sair com minhas amigas, hoje eu vou no cinema, a pessoa quer ficar sozinha um pouquinho. Por que eu vou ficar achando que existe algum problema? Ela só precisa de um tempinho, respirar um pouquinho. Às vezes a gente também precisa dar uma corrida na praia sozinho, fazer alguma coisa, dar uma volta. Aí entra o que eu falei, a individualidade de cada um. Mas tem gente que não entende isso. Eu posso sair com o pessoal, vamos supor, trabalha numa firma, vou sair com a galera aqui, porque final de ano, o pessoal vai se reunir, beleza. E a outra pessoa, e vou sair porque também final de ano, seja final de ano, porque a gente está agora no final do ano, né? Beleza. Por quê? Aí entra o que eu te falei, de cada individualidade.
E aí entra também a questão, porque eu também tenho que, eu vou comunicar, não é que eu tenha, né? Eu vou comunicar ao outro, o que que você acha? E aí entra essa harmonia Ah, sim, da porque é uma questão de relação. comprometimento também, né, Inara? Sim, Se você está numa claro. relação, você tem comprometimento. Então, Tem. assim, eu acho assim que fica legal, fica de bom tom, você fala assim, ó, hoje vai ter isso, Sim. eu vou... Eu tô Agora, com uma outra pessoa, Marcos. eu acho legal. Eu não posso... E aí, tudo bem? Tudo beleza? Me arrumei, tô saindo. Tô saindo. Não pega bem. Porque aí é só você se colocar no lugar do outro. Você ia gostar se fosse assim? Sim. Não seria mais. Não é questão de consentimento. A gente não tá nem nesse mérito. Mas é uma questão mesmo de parceria. Parceria. Que é o frescobol. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Gente, é tão simples, mas às vezes eu fico achando que as pessoas acham que o simples não tem valor. E isso me assusta. Porque é tanto drama para nada. É que, na verdade, Marquinhos, quando a gente fala assim, né? É tanto drama para nada, é uma coisa mais simples. É um despreparo, sei lá. Então, mas o que acontece? Eu olhando no olhar de leigo, né? Tá. O que acontece? Não é bem esse simples, né? Porque é o que eu te falei. Eu tenho uma história de vida, então eu vou juntar com essa pessoa. Então eu tenho questões que a pessoa também. Eu vou olhar para ela sabendo que ela também tem questões na vida dela. Então eu entendo isso, que às vezes para o outro pode ser um pouco mais difícil, sim, por uma questão que já viveu no passado. Claro. Tudo. Mas não seria muito melhor chegar, a gente está vivendo uma outra história. Tudo bem que você tem seu trauma, só que a gente tem uma outra história. Sim. Isso não rola aqui. Isso aqui é conversado aqui. Né? Mas pode não ser fácil fácil, não é fácil. Não. Porque é por isso que eu te falo. Eu prefiro ficar no campo de fazer casamento. Entendi. Eu não nasci para estar casado. E eu tenho isso muito convicto, muito bem na minha cabeça. Que bom, e se você tá bem com isso, então é o que importa. Só de pensar diferente já começo a ficar até assim, se você tá bem com isso, Marquinhos, eu vivo muito bem. A minha vida de solteiro é perfeita e eu não quero mudar isso. Então, não quero criar problemas. Que bom, porque aí... Mas fico muito feliz com quem fica feliz vivendo uma relação. Tanto é que eu construo a relação, eu faço casamento. Sim. Né? Até então, porque ótimo. Se você faz, você acredita, né? Acredito. Eu acho o seguinte, nem tudo é para todo mundo. Eu tenho certeza disso, nem tudo é para todo mundo. Mas se aquilo é para você, eu quero que você seja feliz pra caramba. Entendeu? Sim. Então, assim, se for depender de mim, pô... Se aquilo é importante pro outro... eu vou fazer do jeito mais bonito que eu possa fazer, entendeu? Claro. Pelo menos ali, o que me cabe fazer a cerimônia, eu vou tentar fazer a mais bonita, a mais emocionante, pra fazer você guardar na memória pra sempre. Ainda que aquilo acabe, mas aquele dia você vai ter uma memória bonita do negócio. Isso aí eu faço questão, entendeu? Legal. Eu gosto de ver o outro feliz, porque gente feliz não enche saco. Nossa, eu quero todo mundo muito feliz na vida. Maravilhoso isso, né? Vamos lá. Como que você identifica o padrão por trás da briga? Como eu identifico o padrão? Eu vou voltar lá no comecinho. E não. Peraí. Isso aí eu vou ter que cortar. Caraca, eu mexi aqui. Ela foi da 3ª para a 6ª pergunta. Peraí, que eu tô aqui. A gente tá naquela do mindset ainda, né? O casal precisa entender antes de entrar por que não dá para chegar colocando culpa. A gente tava nesse. E como a responsabilidade individual influencia no resultado. É essa aqui. Inara, eu sei que a gente já começou a entrar aí nessa seara aí, mas vamos lá. Como a responsabilidade individual influencia o resultado? Da terapia. Isso. 100%. No momento que eu tenho uma responsabilidade individual, que eu sei que eu também, naquela relação, não só a outra pessoa, como eu também estou precisando mudar comportamentos, aí a terapia flui. Quando você chega a essa conclusão... Flui. Porque eu sei, eu chego lá, eu também preciso mudar. Não é só a outra pessoa que está do meu lado, não. Vamos entrar aqui no acordo, porque terapia, Marquinhos, tem uma questão aí também, a própria terapia, e ela leva para o casal. O casal ele precisa ser feito de acordos. Isso. Eu preciso de acordo com fulana, com fulana. Sim, a convivência precisa disso. Sim, precisa, com certeza. E aí, quando eu já entro sabendo que eu posso estar falhando nos meus acordos, aí a terapia funciona.
Sim. É porque você sabe que tá falhando, você já tem consciência tem daquilo. consciência. Então você não pode só jogar a culpa pra cima do outro. Não é, aí entra a questão que a gente falou. Aqui não é um tribunal, uma terapia de casal. Não, ali não é. Não é, eu vou ser rígida. Ó, aqui é uma Você não é juiz ali. Juiz. Não. Você ali é só uma Sim. mediadora. Né? E vai direcionar. A sua função é harmonizar. Harmonizar. Para qualquer lado, mas tendo harmonia. Sim. Sempre. Né? Sempre. Então, Respeito. isso é muito bom. É muito gostoso. Por exemplo, eu estava bem leigo, eu estava cheio de dúvida, e vendo dessa forma, ouvindo você falar, parece tão fácil. E realmente é. Quando a gente tem aquele clique, insight. que é o mindset, isso aí. Sim, isso. Porque aí você fala assim, caramba. E às vezes então você fala assim, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Eu não tinha pensado nisso porque eu não estudei. Eu não sabia. Quem estudou e quem sabe é você. Mas isso acontece muito. Eu vejo isso na terapia. Gente, como é que eu não pensei nisso? Aí entra que eu te falei do farol iluminar. Para dar esse insight. Mas eu fiquei lá anos na faculdade pensando só nisso. Só em como é que a gente ia resolver isso, que vocês nunca pensam. Inara, vamos para a quarta pergunta agora. Quais são as expectativas mais comuns e as mais equivocadas de quem procura terapia pela primeira vez? As mais comuns expectativas e as mais equivocadas. Então, vamos lá. O casal, quando ele vem para procurar terapia, primeira vez, o que eles querem? Aquilo que a gente também, né, já tocou aí. Eles querem que a gente conserte de uma certa forma. Né, que a gente traga resultados e principalmente imediatos. Não tem como isso. Não trabalhamos com milagres. Milagres, não. Não tem isso aqui na terapia de casal. Então, eles vêm com essa expectativa de que eu vou sentar aqui e vai ser resolvido. E tem casal que ainda traz um questionamento de ser resolvido na primeira sessão. Mas aí é muita imaturidade, né? Mas tem muitos que trazem. Porque é um problema que você está a vida inteira vivendo. Sim. Tem muitos que trazem. Porque isso é um procedimento, né? E às vezes é lento, né? É um processo, né, Marquinhos? Porque é um processo que você vamos dizer aí, que você é uma guia de turismo e você vai fazer a pessoa começar uma viagem dentro dela mesma. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. É a mesma coisa de você se encarar no espelho. Sim. Então, isso é muito difícil. E é difícil. É difícil. Então, como é que a pessoa pode achar? Caraca, eu sou assim. É muito difícil. Eu achava que a culpa era só do outro, do outro. E não é. E às vezes você ainda pode chegar à conclusão de que você é maior, até, assim, não que o outro não tenha culpa, mas que você às vezes é maior culpado. Porque assim... Porque no seu procedimento você acha que não tem erro. Sim. Então, quando eu acho que eu não tenho erro, que eu vou para terapia de casal, eu acho que eu não tenho erro. Esse já é o primeiro. Eu já sei que eu tô com erro ali. E que eu tô precisando me conhecer. Né? Como é que eu vou quebrar essa pedra, meu Deus? E consegue, Marcos. Consegue, né? Com o martelinho lá, ó. Consegue. Mas eu acho que esse é o grande barato do seu trabalho também, né? Quando verdade. você consegue, você, caramba, valeu a pena tudo que eu passei. Poxa. Mais ou menos assim. E é verdade. E é muito prazeroso, Marcos. Eu imagino. Muita coisa. Pô, você conseguir fazer qualquer coisa que dependeu de você para ver o outro feliz, satisfeito, é bom demais, né? É muito bom. É muito. E me dá mais energia, mais para estudar mais. Dá disposição. Porque você vê assim, eu tô no caminho certo. Sim. Eu nasci para fazer isso mesmo, tô fazendo bem. Eu começo a minha segunda pós de terapia de casal, sobre outras questões agora, né? Coisas mais atuais, em janeiro. Ai, que bom. É assim, o psicólogo nunca para de estudar, né? Não. É igual advogado, ele nunca para de estudar. Aliás, um bom profissional nunca para de estudar. É verdade. Ele sempre quer saber mais, ele sempre está se atualizando. Atualizar, até porque a gente está... o mundo está aí, a gente está numa transição direta. E a gente está numa época transitória muito forte, né? Forte. A gente está numa mudança de cultura, e isso dói muito. Internet. A gente está vivendo exatamente uma transição de mudança de cultura. Inclusive, trazendo isso agora, né? Não fazendo parte da tua pergunta, mas, por exemplo, celular, né? Internet, seja como for, isso está sendo problemas seríssimos para os casamentos, para as relações. Todo mundo comenta sobre isso. Seríssimo. Ué, tá olhando o que no celular? Eu já acho isso meio louco. Por exemplo. Mas é sério. Não, eu sei que mas assim, no meu olhar. Sim.
pessoal, que Sim. não tem nada a ver com terapia de casal, eu já acho isso meio louco. Porque eu não acho problema nenhum as pessoas terem senha, mesmo sendo casadas, não acho que seja problema. E acho um absurdo e uma falta de respeito que nunca eu vou entender como é que eu pego o celular do outro sem ele ver para ficar mexendo. Sim. Aí eu acho isso uma tremenda falta de respeito. Tá. Ainda que tem ali um monte de prova, mas eu acho que essa questão a sua individualidade, e cada botar um. aqui, Aí lembra da individualidade. Eu não quero ser essa pessoa que vai fazer isso. Ah, mas você está sendo bobo que tem tudo ali. Eu não quero saber. Porque não é isso que está me incomodando. Não é Mas isso que me então, incomoda. lembra que a gente falou de acordos? Sim. Existem casais que entram nesse acordo. Eu sei. O que é acordado, o que é tratado não é caro. Isso. Mas assim, ainda vou continuar falando para você que o que me incomoda, foto de casal. Me incomoda. Ah, mas você não casou, então você não sabe como é que é. Não sei mesmo. Só que eu vejo aquilo me incomoda. Né? Porque parece que a pessoa não tem mais nada. Individualidade. Não tem nada. Ela não tem nada. Mas então, aí entra no casamento, né? O que a gente fala de acordos. Se para os dois está, pô, beleza. Para um tá ruim. Tá? Para outro tá bom, aí já é outra história. Mas se o outro também, se existe para um tá bom, mas o outro, tipo assim, mas eu sei que isso vai trazer algum tipo de problema e para mim não custa, tá bom? Eu posso botar minha foto aqui de casal? Então eles entraram num acordo. Porque também, Marcos, tem uma coisa aí, Marquinhos. Casamento, relacionamento, na verdade, né? Tira até a palavra aí, casamento. Relacionamento é ceder. Eu acho que é por isso que não é pra mim. Então, é comer 1 quilo de sal. Eu não tô afim, não. Sal faz mal pra pressão. Mas eu entendo. Brincadeiras à parte. Eu entendo exatamente o que você tá querendo dizer. Sim. Não tem como. Porque assim, pra você estar numa relação, você tem que estar ali com comprometimento. Sim. Senão é melhor não estar. Claro, isso aí eu concordo total. Óbvio, isso aí é maturidade. Sim. Então, assim, se eu não tenho estrutura pra isso, eu não vou entrar. Porque eu não quero criar problema. Porque isso vai ser um problema que eu vou criar pra mim no futuro. Eu não quero. Entendeu? Eu gosto de paz. Vamos lá. Então, vamos lá. Tá. Aí a primeira subperguntinha aqui que eu tenho é o seguinte: gente que acha que você vai dar veredito. É aquela coisa, a pessoa não sabe o que vai acontecer ali, então acha que você é uma juíza, e aquela juíza má. Tá ali, nossa! Eu vou entrar aqui, ela vai me prender pro resto da vida. Vai me atacar. Por aí. Ou então pena de morte. Ou então tem outra coisa também. Entra lá, né, o casal, né? E eu acho que ela vai olhar mais para outra pessoa, ou vai olhar mais para outra, ou vai olhar para mais, não sei, e vai me julgar totalmente, vai, tipo, né, vamos dizer assim, né, pegar mais o que a outra tá dizendo como verdade, a outra pessoa. Entendi. Você acha e não existe isso. Que um casal heterossexual, então assim, chega lá o homem e a mulher, você acha que tem alguns homens que entram lá assim, ele é terapeuta mulher, já sei que eu tô ferrado. Existe, Marco. Existe logo de cara, existe, né? E depois tipo que o procedimento começa, a pessoa começa a ver que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque é isso justamente, eu não tô ali como julgar. É isso aí. Mas até você chegar a essa conclusão, você vai passar por um desconfortozinho, né? Muito, com certeza. E de repente termina até na própria primeira sessão. Mas muitos, quando vão lá com esse pensamento, acaba na primeira sessão. Na primeira sessão. Porque eu não tô ali para julgar. Eu não tô no fórum, eu não tô no tribunal. Eu tô no consultório. Eu tô ali justamente para ter empatia ao que eles estão me trazendo e para ajudar, né? Muito bom, muito bom. E só de desconstruir esse monstro já é um grande passo para a terapia começar. Porque assim, existe, eu acho que esse é o prelúdio da terapia. Sim. Quando você desconstrói todo esse cenário de terror, porque você não conhece, você só imagina coisa ruim. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Deixa a gente ansioso, deixa a gente nervoso, né? Desequilibrado. Sim. Mas depois, quando a gente começa a conhecer aquele caminho, a gente vai relaxando. Até porque o novo assusta, né? Nossa, demais. O novo dá medo. Mas isso é do ser humano mesmo. Do ser humano. Porque, assim, ainda que seja um
uma coisa muito difícil, mas que você vive diariamente, até aquela dificuldade te traz segurança. Sim. Porque você conhece já aquilo. Aham. Agora, o novo não. O novo Sim, você não você conhece conhece nada aquela dele. dinâmica. Você não sabe se é bom ou se é ruim. Tipo assim, eu já tenho isso aqui que é ruim, mas eu já tô acostumado. Sim. Isso. Eu tô seguro. Isso. Isso é tão triste, isso é tão deprimente, mas isso é totalmente Isso. humano. Isso é do ser humano. Eu Isso entendo. que a gente chama de relações tóxicas e abusivas, né? Uhum. Eu entro numa zona de conforto, eu tô numa relação tóxica, abusiva principalmente, mas é conhecida. Isso me lembra até a época das nossas avós que falavam assim, ruim com ele, pior sem ele. Gente, Isso você não sabe existe. que isso nunca me Isso desceu, nem não quando eu era pequeno eu via existe. isso. Que bom! Isso que nunca me bom. desceu. Eu falei assim, gente, como é que pode uma pessoa estar ali sem querer estar ali? Não. Como assim? Não. Que é pior? Não Aí existe tem toda isso. uma questão financeira, Claro. de na época. Eu acho que isso não existe hoje. Tem gente que ainda fala que existe, mas eu não sei. Existe Também o quê? isso vai muito de local. Porque a pessoa se separou, então a mulher principalmente vai ter o estigma de separada, aí as amigas que são casadas já se afastam da que está divorciada. Isso ainda tem muito, porque eu não. Muita Gente, Muita coisa. É espantoso. às vezes eu me recuso a acreditar que isso é verdade. Eu faço terapia individual também. Aham. Né? E na terapia individual, de pessoas que estão ou querendo separar, porque não estão conseguindo fazer terapia de casal e fazem individual, existe muito. E isso ainda existe real. Principalmente na mulher. Como é que... Não, isso aí eu acredito que se existe é com a mulher. Sim, Eu acho que um homem não tem essa Sim. preocupação. Como é que vão me ver, Nara? Minhas amigas. Vão se sabe? afastar de mim. Trabalho. E Marcos, por incrível que pareça, tem gente que se afasta. Ainda mais quando a mulher é bonita, né? Porque a pronto, mulher, já era. ela não se garante, ela fica com Acontece. medo. Acontece. Infelizmente. Parece que fica com um post-it na testa, estou disponível. Tô pro jogo. E às vezes a pessoa não quer saber de jogar por um bom tempo. Quer saber de se conhecer. De se reequilibrar. Isso aí, que é o principal. Eu saio de uma separação, se eu emendar em outra... Isso que eu ia falar agora. Se eu emendo... Você nunca vai se conhecer. Não vai se conhecer. E aí, o que acontece? Eu tô numa relação que eu tô lá há anos e já emendei em outra. Você tá na mesma espiral. Você continua atraindo a mesma energia. Sim. Não é isso? Eu vou trazer toda a dinâmica do meu casamento e eu vou colocar no outro. E aí, o que eu faço? Eu criei aqui uma expectativa no primeiro casamento que não deu certo. Então, agora vai dar certo. Você leva as suas dores do outro pro novo. Para o outro, como se o outro também tivesse a responsabilidade de me fazer feliz, porque um não conseguiu. Sim. Aí eu deposito no outro o quê? Você joga aquele peso no colo dele. Você está responsável pelas minhas dores e pela minha felicidade. Você manda isso pro outro, porque você não se curou. Gente, mas isso é muito louco, né? Como é que você joga? Como é que você dá esse poder para uma outra pessoa? Mas é o que mais acontece na terapia de casal. E individual também. Que doideira. Nossa. Vamos lá. Bora. Você até falou já, casais que esperam solução rápida. Isso é geralmente quando entra e não faz ideia do que é uma terapia. O procedimento né, da terapia. Muito louco. Vem cá, o famoso. Ela veio aqui para te dizer que você está errado. E aí? Isso tem muito? No caso do homem, é isso que você está querendo perguntar? Por exemplo, o cara chega aqui e fala assim, ela veio aqui só para dizer que eu estou errado, no caso. Ele já leva, já sabendo. Porque tem todo tipo de casal, mas tem, esse aí eu acho que é um dos mais comuns, né? Aí o cara chega lá, ainda é o que a gente falou antes, ainda vê que a terapeuta é mulher, fala assim, agora eu tô arrependido. Piorou. Que a culpa é toda minha. Mas aí, graças a Deus, em menos de 15, 20 minutos, ele já percebe que você não vai julgar ninguém. Porque é mulher, porque é homem, né? Porque a sua função não é essa. Mas nem um pouco. Mas tem esse tipo de casal que fala assim, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Muito. Fala assim, olha, então, eu não queria fazer terapia, não, mas ela, vamos lá. Eu tô levando ele aqui, aí olha pra minha cara e assim... O que eu faço? O que eu falo? É por aí. E a pessoa chega desconcertada mesmo, porque ela não sabe nem se deve sentar perto, aonde. Porque não sabe nada. Ela não tem resposta de nada. Eu falo pro casal, né? Eu falo, então tá, vamos lá, vamos entender isso, essa dinâmica de vocês, né? Vocês me buscaram por alguma questão, correto? Beleza. Então vamos trazer essas questões. Aí fica um assim, fala você. Quem costuma ser o primeiro a falar? Geralmente a mulher.
Sabia. Perguntei só pra ter certeza. Aonde que mulher vai chegar e ficar quieta? Marquinhos. Mulher fala muito mais do que homem. Né? Mas isso aí é fisiológico. Fisiológico, faz parte até dos hormônios. Eu acho divertido. Eu só não gosto quando começa a ficar brigando. Ah, sim. Aí é outra coisa. E tem uma perguntinha ótima aqui. Conta um casinho curioso aí. Disso? Curioso. Um casinho curioso, assim, que a pessoa chega lá toda descacetada e daqui a pouco ela já sei a pergunta que eu vou fazer. A pessoa chegou assim, toda descacetada, achando que vai ser julgada, que não sei o que lá, e quando você vê, ela rende mais do que o outro lado. Ah, existe? Conta aí. Isso aí deve ser interessantíssimo. Muito. Então, vamos lá, eu tenho um casal. Aí ele começa a gostar mais do que da terapia ali. Aí entra também. Foram 2 homens que me procuraram. Moram fora também do Brasil. Tem muito isso também, de casal afetivo procurar terapia de casal? Muito, sim. E eu acho isso muito legal. Muito legal que procurem. Porque isso também Mas as ajuda. questões emocionais são as mesmas dos casais héteros também? É muito ligado tudo ao emocional, das histórias de vida. Sim. De cada um. Interessante. Né? E aí, voltando, Sim, né? Que vieram para terapia. Vieram assim, online, porque eles moram aqui. Aí um ficou calado. E eu falei assim, então, agora um falou, beleza, não sei o que, o outro. Totalmente desconcertado. Mas assim, então... Eu fico imaginando. Eu vou falar o que aqui é. Aí eu falo, você veio por quê? Você queria estar aqui? Não. Ele que me trouxe. Então vamos tentar entender qual foi o motivo que ele te trouxe. Boa. Aí... Que aí, querendo ou não, a pessoa começa a falar. Ela tem que falar. E aí ela começa. Não, eu vim aqui porque ele falou que eu preciso disso, mudar nisso, fazer isso. Eu falei, tá, beleza. E o que você acha disso? E aí eu começo a desenvolver isso. E nesse casal foi bem interessante porque o que não queria falar, o que eu vim fazer aqui? Ele não queria, tá? O outro, beleza. Ele começou, ele falava, essa terapia foi tão sensacional que, óbvio que no final deu super certo, porque ele começou a se abrir. E ele era uma pessoa, um homem que ele não falava. Realmente, uma pessoa que não fala no relacionamento, né? Aí fica difícil. Né? Não, e não só no relacionamento. Ele era uma pessoa muito reservada também. Mesmo. Para ele seria difícil, depois que eu vim entender a dinâmica, tá? Mas nisso, para ele, foi assim, essa terapia libertador, foi fantástica. Isso aí. Porque isso aí não ajuda nem só no relacionamento, ajuda pra vida inteira. Na vida dele, sim. De repente você conseguiu destravar ele. Sim, na vida dele. E ele virou outra pessoa, hein? Sim, na vida dele. Pô, imagina, esse sentimento é muito gostoso quando você consegue ver quem você é de verdade, que você não se conhece, que a gente não se conhece, a gente vai se conhecendo, né? E quando a gente consegue perceber, quando a gente é uma construção diária mesmo, mas quando a gente consegue perceber que num papo bom e bem direcionado alguma coisa dentro de mim destrava. Vira uma chave, Marquinhos. E isso me ajuda em várias questões diferentes da vida. Foi quando eu fazia terapia que isso aconteceu comigo. Sabe numa que a gente estava conversando em off. Eu percebo muito quando dá essa virada que você falou. Aí é individual, tá? Quando homens ou mulheres me procuram por relações abusivas. Cara, é impressionante, Marquinhos. Se vira uma chave... Nossa, por que eu aguentei tanto tempo? A pessoa olha para ela e não se reconhece. Essa chave, ela vira de tal forma que a pessoa, ela começa a querer a viver, o brilho volta, porque uma relação tóxica e abusiva, principalmente a relação abusiva... que vai te minando, né? Ela perde com seu brilho. E às vezes ela começa a te minar e você não tá percebendo. Não percebe, Marcos. E quando você percebe, você já não tem mais vício, você já não tem mais voz. Perde o brilho. Porque é sempre você cedendo. É sempre você fazendo. E você é sempre a pessoa culpada na relação aquela manipulação velada. E a velada é a mais nojenta que tem. Porque ela vai te minando e você ainda se acha culpado. Sim. Não, mas o que acontece com o abusador, né? Aí a gente pode falar de várias... de tudo. A gente pode falar de transtorno narcisista, entre outras coisas. O abusador, ele quer colocar a culpa só no outro.
Isso independe do lado. Do lado. Tem muita mulher que faz isso também. Não, Tem muito homem que faz independe, isso também. faz. Mulheres também são abusadoras. Cada caso é um caso. Não né? é só homem, não, Sim, tá? A gente sim. fala de mulher aqui também. E aí chegam e falam assim: olha, eu já fiz de tudo, mas não deu certo. Mas eu já fiz de tudo. Esse eu já fiz de tudo já mostra muita coisa. Já. Isso é um abuso. Isso daí aí faz com que o outro se sinta culpado, a culpa é minha. E aí começa toda a dinâmica novamente, porque é isso que o abusador quer, né? Nossa, que é um ciclo vicioso. Viciosíssimo. Ai, como é que pode achar? Deve ser uma doença mesmo, porque qual é a graça disso, gente? Como assim? A graça do abusador De você fazer tá sempre, de estar querendo diminuir o outro. Gente, pra que tá naquilo? Pra mim é doença. Isso só pode ser doença. Sabe por que Não é que só não mau doença? caratismo, entendeu? Então, a gente tá Tem uns que falando são aqui. mesmo, sim. Não, então, doença, ela tem cura, concorda? Concordo. Tem doença que não tem, né? Sim, mas assim, vamos falar de doença de uma forma geral. Geralmente, não estou falando de um câncer gravíssimo, nada disso, mas geralmente a doença, ela tem cura. O transtorno não. Então, a gente está falando de transtorno. A gente não está falando de doença. Sim. O transtorno não tem cura. E isso eu vejo muito, mas eu recebo muitas mulheres e homens também, tá, Marquinhos, como você está falando, sofrendo relações tóxicas e abusivas. E isso, para mim, é uma coisa muito grave, muito séria, porque as pessoas elas vêm num sofrimento. Na verdade, elas não sabem nem quem elas são. A autoestima é tão baixa. Isso aí perde a identidade, né? Não, totalmente. Totalmente. Elas chegam já de uma forma completamente destruídas. Nossa. E podendo desenvolver uma doença mesmo, hein? E às vezes já desenvolveu, muitos né? desenvolvem. Principalmente, tem gente que fica, mulheres, homens, né? Eu tô com uma dor de cabeça, fibromialgia. De tanto se contrair. Sim, dores no corpo. Isso acontece muito. Isso é muito triste. Gente. Engraçado, a função do casamento sempre foi, assim, a função do casamento foi ser uma parceria de felicidade. E você vê que o negócio mal orientado, as pessoas sem nenhuma condição emocional de estarem casadas. Imaturidade demais. Nossa, 90% das pessoas que se casam não têm maturidade para estarem casadas. Eu acho tão interessante, porque eu tive uns casais, isso para mim foi bem, bem legal. Eu queria fazer terapia me procuraram, né? Eu queria fazer terapia de casal, não sei o que lá, e a gente marca horários, essas coisas. E eu sempre pergunto, né? A outra pessoa, a gente acaba fazendo ali uma anamnesezinha. Sim. Qual o nome, nananã. Quanto tempo casado? Não, a gente é namorado. Namorado, né? Nem noivo. Nossa. Vários já vive me procuraram. E aí, Marcos, entra uma outra questão também, né? Eles vivem certas questões, mas é interessante porque eles estão procurando isso antes de uma relação, de um casamento, né? Sim. E isso é importante. Eu sou casada, eu sou solteira, solteiro, seja como for, noivo, noiva, mas eu vou procurar uma terapia já de casal. Isso é muito significativo. Mesmo os problemas que eles já estão tendo, mas eles estão procurando antes, sabe, de realmente ter um vínculo. Já tem a intenção de harmonizar. Aí eu respeito pra caramba. Sim, e isso é importante. Sim. Isso é maduro. Maduro. Se todos os casais soubessem, sabe, vamos fazer uma terapia antes. Vamos ver se isso aqui vai dar liga vai mesmo. Dar. E o que a gente pode, sabe, um ajudar o outro aqui, sabe, e nisso aqui eu posso mexer, nisso aqui pra mim é difícil, no que você pode me ajudar. Sim, muito bom. Inara, quinta perguntinha aqui. Quando um casal vai procurar ajuda tarde demais, quais são os sinais que mostram que a relação já está muito desgastada? Assim, eles sabem, mas para você ali como terapeuta ali sentado ali esperando eles na sua frente. Então, quando vem dessa forma que você está falando, nesse estado que você já está tarde demais. Falando, quando o casal já está assim, ó. Vou fazer isso, tá? Faz. Vira indiferente já. Vou fazer isso. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? É mais ou menos por aí. O que o outro faz já não tem mais importância, não tem peso.
Gente, tem também, peso. também já não te deixa mais pra baixo também, né? Você já não tem mais nada, não tem mais nenhum sentimento. Não tem mais sentido. Nada importa. Nada importa. Deixa a vida, deixa o casal se levar. Beleza, se leva. Mas uma pessoa para chegar, um casal para chegar nesse ponto também já procura, ainda assim procura. Procura. E eu vou te dizer uma coisa. Nesse ponto, é impressionante, por quê? Que tem casamento, tem relacionamento que acaba se voltando a ter uma reconstrução. É impressionante. Porque assim, agora, depois desse papo todo que a gente teve, a gente sabe que tem coisas ali que estão que não estão naquela engrenagem toda, tem alguma coisa ali que não está funcionando. Independente se é tarde demais, se não é, mas eu acredito sempre assim, que ainda que esteja nesse desgaste total, se eles resolveram ir, porque ainda tem lá um sentimento. Coisinha. Ainda tem. Tipo assim, eu vou dar a última chance. A última chance é que ainda tem o sentimento. E assim, é muito impressionante, porque eu já tive casais assim, que chegaram, olha, eles mesmos já avisam. Chegamos aqui, não quero, não sei o que lá, mas por conta de filhos. É sempre por conta do outro, né? Sei. Por Às conta vezes de a pessoa filhos. não quer nem admitir, né? Meus filhos, a gente tem família, não sei o que, beleza. Aí chegam. Mas chegam nesse estado, sabe, Marquinhos? Eu já não me importo. Quer sair, sai, não quer, não sai. Quer fazer isso, não quer. Quer me dar carinho, me dá. Não quer me dar também, já não faz mais sentido. Sei qual é. E aí a gente começa a reverter esse olhar. Um para o outro. Aí começa a engrenagem a harmonizar de novo. Sim. Lá, todo naquele procedimento. Tudo começa a funcionar. Aí realmente dá certo. Dá certo. E aí começa uma nova história, tá? Exatamente. A gente vai deixar, esquece aqui, e a gente começa uma nova história desse relacionamento. É o caso daquele que eu te falei. Daquele casal que eu te falei no início, né? Eles marcaram a lua de mel. Então eu vou começar daqui uma nova história mesmo. Uma nova história. E aí vamos juntos. Eu tô junto com vocês. Agora o mais legal de tudo, porque aí veio a consciência de tudo, de erro, de acerto, e um erro que você tem consciência que errou, você não erra mais. A não ser que você queira. Porque quando você tem... Assim, deixa eu botar meu ponto para me fazer entender. Por exemplo, você está errando sistematicamente daquela forma, achando que não é erro, né? Porque se você está fazendo, você acha que é o erro do outro. Só que você, quando tem consciência daquilo que você fazia não estava funcionando, que estava errado, que não adianta você querer agir da mesma forma para ter um resultado diferente, né? Que isso é louco, mas tudo bem, é do ser humano, beleza? Mas quando você toma consciência de que aquilo que você está fazendo não funciona, aí você faz lá, o seu mindset vira, você começa a parar de fazer aquilo. Você vai voltar a fazer aquilo? Não, você pode não voltar a fazer. Você pode ter erros novos. Então, você começa numa dinâmica nova, lembra? Eu começo daqui, mas vamos supor que aqui eu tinha uma questão que prejudicava a relação. Eu entendi. Seja lá um erro novo, beleza, mas um erro antigo, já que você já tem consciência, você não erra mais, eu acredito que não. Acaba trazendo algumas sequelas, traz, mas que a gente dá uma revertida nisso. Entende? Porque assim, ainda que você tenha superado, você conhece que aquilo ali te causa um certo incômodo. Tem uma frase de Freud, né? Que eu, assim, sou apaixonada. Eu gosto muito das frases dele, né? Que ele fala assim, no momento que você tenta mudar o outro, que você está tentando mudar o outro só vai mudar se ele quiser. Somente se ele quiser. Ninguém muda ninguém. Isso. E aí, o que acontece? Quem adoece? Você. Porque você fica tentando mudar. E se o outro não quiser mudar, você adoece. É isso mesmo. Tentando mudar o outro. Aqui, ó, nessa aqui você já respondeu todas. Se dá para reverter, você já falou que tá. E quando complica, ainda assim existe a situação, você acabou de falar. Tá vendo? O papo flui. Mas também, assim, já leva a gente para... Quais são os conflitos mais recorrentes que parecem enormes, mas que na raiz são falta de comunicação? Porque deve ter um tema mais recorrente, não deve? Então, o tema mais recorrente, diálogo. A falta do diálogo. A falta do diálogo. É impressionante. Quem reclama mais, homem ou mulher? Marquinhos,
Eu colocaria bem os dois. Eu tenho muitas curiosidades, assim. Não, bem os dois, né? Às vezes passa, talvez seja a mulher, né? Mas aí quando a mulher começa a falar, você vê que o homem também traz essas questões a falta de comunicação hoje em dia tá uma... Também eu acho que muita coisa aí entra a questão que a gente tem falado, né? Da internet, de outras questões. Ela tá piorando cada vez mais no relacionamento. O diálogo, ele tá ficando cada vez mais difícil. Porque eu continuo achando o seguinte, eu acho que nenhuma tecnologia atrapalha em nada. O que atrapalha é você não saber administrar isso. Claro. Né? Então, isso aí. Porque eu concordo contigo pra caramba. Porque assim, se eu tô convivendo com uma pessoa que eu não... A gente mora na mesma casa, a gente tem uma vida em comum, mas eu tenho mais contato com o meu celular. Sim. E eu converso mais no celular com os outros. E assim, isso aí realmente é uma coisa estranha, né? Mas também pode ser uma fuga de que alguma coisa não tá bem. Sim, pode ser. Tem muitas fugas no relacionamento. Tem aí, como você disse, o celular. Eu posso ficar grudado numa televisão. Eu posso ficar grudado na minha frente aqui com laptop, com computador, porque eu tenho que trabalhar. A desculpa nobre, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, mas aí no relacionamento eu me dedico mais tempo àquilo, né, do que seja. Eu me dedico mais tempo. O outro fica o quê? Na falta. Isso não é legal. Não, isso não é legal, não. Isso não deve ser. Isso não deve acontecer. Não deve acontecer. Porque você vai permitir com que o outro... Eu trabalho demais. Vamos supor, uma pessoa que sai, sei lá, 6 horas da manhã para trabalhar e volta lá 9h30 porque trabalha e precisa. Eu tô falando aí já fora de casa. Chego em casa, eu chego morta. Aí eu vou tomar um banho, eu vou falar com as crianças, já se tiver ou não, vou jantar. E no outro dia eu tenho que estar acordado cedo. Eu vou apagar no sofá, na cama, seja onde for. Você não teve nem contato com a pessoa. Não teve. Aí entra o equilíbrio. Isso deve ser horrível. Mas caramba. existe muitos casais assim, muitos casais. Acredito que sim. Muitos casais que não se dão conta o quanto isso está fazendo mal. É verdade. E só uma questão aqui também, Marquinhos, para a gente levar que é importante, e ainda acham que estão fazendo bem. Pô, eu tô trabalhando, eu tô levando dinheiro para casa. Porque bota dentro dessa desculpa, coloca nobreza. Nobreza, isso aí. E aí como? Ainda tá reclamando, outro, aqui não eu não deixo faltar nada, eu tô sempre me matando. Eu me mato por você. Sei qual é. Aí eu te pedi o exemplo, você já deu. Vem cá, o que faz a terapia não funcionar? Porque também tem caso assim, né? Vamos lá, resistência de um dos lados, falta de responsabilidade emocional, expectativa de consertar o outro. Como você lida com um parceiro que não quer se abrir? Então vamos lá, porque aí você tá escolada nisso aí. Quando você vê que fala assim, não vai funcionar de jeito nenhum. E essa pergunta aí é bem interessante, Marquinhos, porque quando chega um casal, uma das partes, já está completamente engessado, eu não quero, eu não vou, é sempre não, aí não tem como a terapia andar. Porque a terapia ela só vai ter sentido dela começar realmente a fazer efeito se os dois quiserem, né? Quiserem e estarem ali em comum acordo também. Mas se um já chega, não. Ela é errada, ele é errado, seja quem for errado, eu não vou mudar. É assim, me conheceu assim, casou comigo assim. Então a pessoa já vem completamente armada. E por mais que você tente, você não consegue, porque a pessoa já está ali completamente armada. Aí não tem como. Você casou comigo, já sabia que eu era assim. É engraçado que já entra numa relação, não entendendo que é uma relação de parceria e cumplicidade. Sim, E é interessante que muitos entram, né? E muitos entram numa relação já sabendo que as pessoas casam sem nenhuma maturidade. Tipo, eu vou mudar ele depois, eu vou mudar ela depois. E não existe isso. Essa é a maior ilusão que o ser humano tem, que vai mudar o outro. Vou mudar. Aí entra a frase de quem? De Freud. Repete ali. Então, vou trazer até para uma forma mais fácil, né? Uma coisa mais assim, nossa, aqui. Quando eu tento mudar o outro, ele só vai mudar se ele quiser comportamentos, tá? A gente se refere aqui a comportamento.
E se eu não mudo, o que acontece? Eu adoeço. Eu adoeço a relação e adoeço a mim. É isso. A maior ilusão. E isso aí eu sei, muita gente tem essa ilusão. Até hoje. Que vai mudar o outro. Verdade. E não vai, não. Se ele não quiser mudar comportamento, não vai, não. Aqui, a gente já começou a falar sobre isso, mas agora a gente pode esmiuçar mais um pouquinho. No momento em que você percebe que a terapia não é para salvar o relacionamento, mas para encerrar de forma saudável, como conduzir isso com cuidado? Porque eu acredito que você já deva ter feito isso muitas vezes, né? Já teve caso em que a separação foi a melhor solução? Existem vários casos que claro. Né? Para a paz reinar. Né? E como o casal sai mais maduro mesmo sem ficar junto? No caso como é que você conduz isso aí? Qual é o cuidado que você tem? Principalmente respeito. Já chega casal lá falando assim, ó, a gente só quer administrar como é que a gente vai se separar. Não existe a possibilidade de ficar junto. Não quero mesmo, e não mesmo. Sim. A gente começa de uma certa forma, trazendo certas outras questões, mas aí você, no caso, a terapeuta, eu vejo que realmente não tem ali, não tem como. Tem jeito mesmo, não tem mais liga para isso. A gente vai entrar, principalmente, com muita empatia. Aí você entra como uma mediadora mesmo, né? Mediadora, com muita empatia, respeito, sabe? A questão que ambos estão trazendo, você olha para aquele casal, e eu trouxe esse exemplo lá, né? Daquele casal que eu te falei que me procuraram, e aí se separaram e são amigos até hoje. Não são melhores amigos. Mas não tem são uma melhores relação amigos, de respeito, mas já tá bom pra caramba. Justamente aí entra o respeito, a maturidade, entra saber, que é uma coisa muito importante, tá, Marquinhos? Saber ter um diálogo não agressivo. Isso aí é de uma maturidade assim. Não ter um diálogo não agressivo. Notável. E aí isso me favorece. Sabedoria, né? Sim. Isso me favorece completamente para que essa relação flua. Flua para uma separação, que eu quero dizer. Mas aí você conseguiu conduzir numa boa e teve o término. Sim, teve. Tranquilo. E não foi um só, não, foram vários. Eu acredito que deve ser bem dividido, né? Tá certo. E você acha que o casal sai mais maduro mesmo não ficando junto? Depois que tenha... Porque de forma saudável? Ainda que você queira se preparar para sair, eu acho que tem uma maturidade nisso, né? Porque quando você quer se preparar para sair, você não quer se machucar e nem machucar ninguém. Claro. E aí que entra, não machuca só a mim, quando eu não saio de uma forma saudável. Machuca aqui, ó, quem tá aqui do lado também. E você já chegou à conclusão assim, ó, vai ser legal para o casal, para se separar, legal, vocês já estão certos e convictos com isso, mas você deve continuar a sua terapia. Você já receitou isso para alguém? Então. Para um lado ou para o outro, para os dois? Para os dois. Então, quando você vê que a pessoa vai precisar de um pouquinho mais de ajuda. Assim. Mas então, quando o casal está disposto a um divórcio mesmo, a uma separação, e que a gente tenta, de uma certa forma, entender a dinâmica e tal, mas é para a separação, ali é para o divórcio, realmente a gente vai tratar esse divórcio de forma saudável. O que eles vão tratar em terapia individual, o psicólogo lá de cada um, seja como for, individual, são as questões já deles, individuais, particulares. E assim, é bom que tenha mesmo. Eu acho que todo mundo hoje em dia tem que fazer terapia, Marquinhos. Eu também acho. Eu acho que terapia já podia começar na escola. Eu acho como também. Matéria. Como matéria. Eu faço terapia. Eu acho isso, mas você tem que fazer. Sim, eu faço terapia. Faço terapia. Todo terapeuta tem que fazer. Sim, e adoro o dia da minha terapia. Tô lá, não deixo de fazer, não. Tô lá. É isso aí, tem que fazer mesmo. Sim. Inara, vamos lá para a próxima pergunta. Para um casal que está em dúvida se deve tentar terapia, que tipo de resultado eles podem esperar realisticamente? Porque, assim, é novidade para os dois, nunca fizeram. Tá. Então, vai entrar lá, o que eles podem esperar daquilo ali? Principalmente que não seja mágica, tá? Que na primeira, segunda, terceira, principalmente o primeiro mês, tá? E vai acontecer alguma coisa, porque não vai, porque é um tempo que a gente está conhecendo o casal e o casal conhecendo a terapeuta também. Sim. Então não espere ali, a gente vai resolver no primeiro mês. Porque é um procedimento, né? Um procedimento tem várias. Na verdade, é um processo, né, Marquinhos? Porque o processo é o físico, é aquele papel. Sim. Né? Mas o procedimento é um andamento que o processo tem. Então, você não pode querer que uma questão que
você não consegue resolver em 10 mil anos, você vai querer resolver numa tarde. Um mês ou uma sessão, não existe isso. Isso não existe. Não Beleza. Mas assim, o leigo mesmo, é legal saber, porque eu sempre falo o seguinte, mesa de podcast é terapia também. É uma terapia diferenciada, mas é uma terapia. A gente está batendo papo, a gente está mostrando os conhecimentos, dores, alegrias, tristezas, tudo, né? A gente conta aqui vitória e derrota. É verdade. Então, assim, a pessoa chega aqui, conversa, a gente debate sobre dores, sobre alegrias, forma de ajudar pessoas. Eu acredito que isso aqui pode ajudar muita gente, ainda mais esse papo. Que bom. Né? Super atual, nunca vai deixar de ser atual em qualquer época da vida que você viva, porque é convívio, o ser humano está convivendo, então ele precisa de ajuda. Né? Mas assim, o que você acha que desse procedimento evolucional, não sei nem se essa palavra existe, né? Um procedimento evolutivo. Tá, vamos lá. Então, o que você acha desse procedimento evolutivo? As pessoas, elas costumam questionar logo de cara sobre o prazo, sobre o tempo, ou não? Sim. Elas perguntam? Sim, eu tenho casais que começaram há um mês, né? Que é uma vez por semana. E, não achei que ele mudou, não achei que ela mudou, não achei que a outra mudou, então, e não dão chance à terapia. Tá, já que é um resultado imediato mesmo, que é mágica, né? A questão da terapia é você primeiro acreditar, e segundo, você dá chance pro processo. Você tem que alimentar, né? Alimentar, isso aí. Alimentar. É isso. Vem cá, dá para você medir o progresso nesse procedimento? Você consegue medir o progresso? Marquinhos, às vezes sim. Por quê? Às vezes não, sempre. Porque quando você começa com um casal, e aí já chega sinaliza algo para você. Pô, sabe o que aconteceu? Ele tá melhorando nisso, ela tá melhorando naquilo. Isso é um progresso. Então, isso é um progresso. E você vê muito isso na terapia, sabe? Poxa, aquilo que você me falou semana passada, eu nunca tinha pensado. E realmente eu preciso mudar esse meu comportamento. Progresso. Cara, maravilhoso. E ouvir isso deve ser maravilhoso, né? Progresso. Caramba, eu falei assim, eu tô aqui no lugar certo, né? Fazendo o certo. Sim. Muito bom. E o que a terapia entrega que eles não conseguiram sozinhos? Quando eles não conseguem, que eles não estão conseguindo algo sozinhos. Eu diria também, Marquinhos, levaria para essa parte do diálogo. Quando eles não conseguem, eles estão completamente cegos, sabe? Surdos um para o outro. É como se eles estivessem num ringue que um só pensa em se defender do outro. É mais ou menos isso? E aí, que entra o jogo de ping-pong aí. É uma disputa. Isso acontece muito. Porque você faz isso e não muda, porque você faz isso e não muda. Eu tô mudando demais. Você não muda, a outra pessoa, mas eu tô mudando demais. Não enxergam que o outro também tá fazendo alguma coisa. Então, eles estão ali meio que no ringue, realmente. Emocional. E não conseguem enxergar isso. Estão numa batalha que não era para existir. E não conseguem. Verdade. Inara, eu tô chegando aqui na última questão, porque também, senão a gente vira uma minissérie, né? Olha, para quem tava nervoso, hein? Para quem está ouvindo agora e sente que está perdendo a conexão no relacionamento, qual é o primeiro passo? Assim, o primeiro passo, antes até de procurar terapia, quando você chega que você está perdendo a conexão mesmo no seu relacionamento. Tá. Entendo. Até você antes chegar de procurar terapia. Então, o que geralmente eu trago quando o casal fala pra mim assim, eu tô assim, eu não sei quem, não tá na terapia, né? Tem muitos amigos também, né? É impressionante, mas é o diálogo, é saber dialogar. Você não faz isso, que não sei o que, não. É o que a gente vê acontecer. Você conseguiria fazer isso por mim? Você, sabe, a forma com que você fala, você mudar o diálogo, a forma que realmente você chega até o outro. Isso daqui você poderia fazer dessa forma? Isso aqui tá me magoando, isso aqui tá me entristecendo. Como é que a gente pode resolver isso? Entende? Você traz o outro para si. Sim.
que a gente chama de bater aquela DR, né? Vamos conversar. sentar aqui rapidinho. Mas vamos conversar como? Sabendo que você tem seus erros, o outro tem também, e aqui não vai ser uma disputa, aqui vai querer, um está querendo ajudar o outro. Assim, me conta o que eu faço que tá te incomodando tanto. Sim, que depois cada um vai ter sua vez de falar. Vai ter sua vez de falar. Aí já começaria, né? De repente, um novo procedimento. Sim, né? Com certeza. E assim, esse casal que está perdendo a conexão, sempre tem uma pessoa que chega à conclusão primeiro. Sim. Tá? O que essa pessoa deve começar a fazer hoje mesmo? Assim que ela começou a perceber isso, por exemplo, que eu não posso ir no terapeuta hoje, que eu ainda não tenho certeza, não sei o que lá, mas o que eu posso fazer hoje? A gente já falou do diálogo, tá? E, de repente, o que você, assim, falaria para uma pessoa dessa? Que uma da relação tá percebendo. Isso. Tá. Então, quando o casal, né? da pessoa, ela tá percebendo que essa conexão, ela tá saindo, ela tá acabando, ela tá diluindo aí, tirando, não esqueça que o principal aí é saber do diálogo, de conversar, de dialogar. E como é que se inicia uma conversa sem brigar? Assim, qual é a tática que você daria? Mas isso é para aquele prelúdio, aquilo que está começando ali, que já está incomodando a pessoa. Terapia. Não. Inclusive, ainda não foi nem conversado em casa. Então, mas você sabe que está desandando ali alguma coisa, que sempre tem uma pessoa que percebe. Entendi. O que está nas minhas mãos? Tá? Assim, o que eu preciso me preparar para começar a trazer isso à baila aí? Quando você perde a conexão numa relação, Marquinhos, você já percebeu, você já se deu conta disso, então tem muita coisa aqui que precisa ser trabalhada e mudada, né? Tem uma frase que eu gosto muito também, que é de Sartre, eu me amarro, que é: o que eu posso fazer com aquilo que fizeram de mim? Tá? Eu posso levar isso para a relação quando eu perdi a conexão. O que eu posso fazer? O que cabe a mim fazer, tá? Com aquilo que essa relação fez de mim? E se eu não quero perder essa conexão, então eu vou começar a me auto-observar. Que boa dica. Eu vou começar a olhar para mim mesmo. Vou olhar. Eu vejo como eu estou e como eu estou nessa relação. Nessa relação, o que está acontecendo que é por minha causa, que eu posso contribuir ali positivamente? E o que eu já posso fazer também para mudar um pouquinho isso? Porque algum erro eu devo ter nisso aí também. Então, justamente, o que eu vejo nessa relação? Que eu posso melhorar. Que eu posso melhorar. O que pode estar nas minhas mãos, a Sartre aí, que eu posso rever isso. O famoso Jean Paul. Verdade, mas excelente. Brincadeira da parte, eu achei que isso aí foi um dos pontos culminantes do nosso bate-papo, hein? Sim. Muito bom. E qual é a mensagem mais importante sobre reconstrução e reconexão que você tem para dar? Essa parte é importante. Reconstrução, né? Reconstruir, a própria palavra já diz, né? Quando eu vou reconstruir algo, principalmente com maturidade, a reconstrução, para mim, Marquinhos, existem duas questões, né? A reconstrução é uma hora que a reconstrução ela não vai ser fácil. Vai ser, nossa, eu vou tentar reconstruir meu casamento, vai acontecer isso, e ela tem que ser completamente 100%, eu vou ali. Não, mas ela precisa ser alimentada todos os dias. Essa reconstrução, ela precisa ser alimentada para que volte a conexão. Eu sabendo que essa reconstrução, a dia, da hora que eu acordei lá, numa boa, eu vou começar a pensar na minha reconstrução dentro dessa relação. Porque aí vem a comunicação. Que aí vem a restauração. Porque aí você se reconecta com o outro, né? Sim. É como se o sinal de Wi-Fi tivesse caído e ele voltou. E ele voltou, isso aí. E existe também outra questão, como eu estava falando, é que muitos casais levam muito isso também. Não, vai acontecer porque eu amo, vai acontecer porque eu a amo, como for. Sim. Só que eu costumo dizer, né, a forma de eu pensar, né, Marquinhos? Amor não salva a relação de ninguém.
de Só o sentimento não ninguém. segura o relacionamento. O que acontece? É essa alimentação aí que vai salvar. É. Tem muitos casais que se amam E estão e estão separados. separados. É. Mas por quê? Não tiveram esse insight da reconstrução que é alimentada todos os dias. Uhum. E tem que ser todos os dias, porque aí começa essa conexão. Porque tem que virar realmente um comprometimento, né? E aí quando começa essa... começou a conexão, esse amor, sabe? Ele começa a florir. Ele começa, uau, Ele acorda. acorda. Porque ele não morreu, ele só tá É dormindo. verdade. É. É Ele tá verdade. doentado. É. E aí começa. É verdade. E Nara, eu acho que a gente aqui conseguiu dar uma ideia muito boa sobre terapia de casal. Que bom. Eu aprendi pra caramba aqui, tá? Que bom. Pô, aprendi muito. Te agradeço por isso, que eu não tinha ideia, sinceramente. Mas muita gente não tem ideia, tá, Marquinhos? Mas eu acho que a gente fez uma sessão de terapia aqui hoje muito boa, aprendi pra caramba. E eu costumo falar o seguinte: toda vez que a gente tem um papo aqui relevante de interesse público, que dentro desse monte de gente que assiste os episódios do nosso podcast, se ajudou uma pessoa, eu já tô feliz pra caramba. Eu também. Sabe? E esse eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tomara. A nossa função aqui é essa, sabe? Ou pretensão, não sei, sempre de querer fazer alguma coisa que possa ajudar o outro, né? A intenção, quando a gente resolveu criar o podcast, foi sempre de fazer essa conexão e tentar ajudar o maior número de pessoas possível, independente aqui da pessoa que a gente traga, porque o assunto, de repente, pode te ajudar em alguma coisa, um assunto jurídico, um assunto psicológico, um assunto prático, independente de qual seja, mas que seja importante para a vida do dia a dia, né? Então, eu vou fechar esse episódio aqui te agradecendo muito, Inara, muito mesmo, pelo brilho que você trouxe para o nosso podcast, pela sabedoria, pela excelente profissional que você se tornou e pelo grande sucesso que eu tenho certeza absoluta que você ainda vai fazer, sabe? Que você já faz e que ainda vai fazer. Então, eu te agradeço e te felicito por isso também. Muito obrigado. Marquinhos, tá? Muito eu te obrigado agradeço do fundo do muito coração. também até por essa oportunidade. E olha, eu adorei, amei. Muito obrigada. Eu quero te agradecer e quero te pedir, porque eu acho que vai ter muita gente aí que vai ficar interessado em conhecer seu trabalho, em saber onde que você atende, das suas redes sociais, seus contatos, então deixa tudo aí. Apesar de eu deixar tudo aqui descrito direitinho no episódio, mas diz aí como é Instagram, celular, Instagram. Como é que as pessoas entram em contato contigo, aonde que é seu consultório, se você tiver físico. Tem online, eu atendo também, e casais eu atendo online também. O meu consultório aqui em Niterói, aqui na Gavião Peixoto. Aqui em Caraí mesmo. Aqui em Caraí, 124, sala 1503, edifício Marrata. Ah, sim. É o condomínio mais novo empresarial que tem ali. Tá. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Tá. E ali é bom que tem até estacionamento. Tem estacionamento, isso é verdade. Nem lembrei disso, viu? Meu Instagram é Inara Lopes. Meu telefone é 8888 2429. É um número fácil. É um número fácil, bem profissional, né? É fácil de guardar. É verdade. E esses dados da psicóloga Inara Lopes vão ficar aqui todos na descrição do vídeo. E mais uma vez, pessoal, eu agradeço aí pela audiência e garanto para vocês que na próxima quinta-feira vem mais um convidado top aí para vocês também, tá bom? Até a próxima.